Hoje é dia de falar da mudança das regras no rugby, que altera especialmente o cartão vermelho, que passa a ser uma exclusão por 20 minutos. Depois pode ser substituído. Muito polêmico isso. E ainda o top 14 da França, United Rugby Championship e a Premiership inglesa. Preparado? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Martoni. E antes de falar da polêmica mudança de algumas regras do rugby, tem outras também. Além do cartão vermelho, vamos dar uma olhadinha nos campeonatos da Europa, começando pelo top 14 da França. Mais uma rodada magnífica do top 14, viu? Muito jogo bom. Você sabe, né? Eu deixo aqui no meu canal os melhores momentos de todas as partidas, o link do top 14 para você conferir lá também os jogos na íntegra ou pelo menos os melhores momentos, tá bom? Então vamos, a primeira coisa, vamos dar uma olhadinha nos resultados do final de semana. O Vannes vendeu cara a derrota para o Racing 24-27 jogando em casa. O Stade Francês bateu o Montpellier num bom jogo 29-20. O La Rochelle meteu 43-22 no Lyon. O Bordeaux-Bègles se safou no jogo complicado lá com o Bayonne 30-27. O Perpignan 11-10 no Pau. O Castres 28-23 no Toulouse. Olha lá, Toulouse, segunda derrota seguida, hein? E o Clermont venceu, hein? 19-18 contra o Toulon. Cada jogo bem. Para mim, o melhor jogo da rodada foi o Castres bateu o Toulouse. Foi um jogo legal, cara. Muito intenso, alternativo para os dois lados. O Toulouse, depois do início retumbante, já vem com 2 derrotas. E o Castres ele vai ali, comendo pelas beiradas. De repente, mais uma vez, pode surpreender, né? O fato é que a cada semana você vê a qualidade do top 14, como tem subido de produção as equipes. Você sabe, né? Começa uma nova temporada, até você desenferrujar e tudo mais. Demora um pouquinho, né? Vamos ver como ficou a classificação do top 14. Olha lá, ó como já mudou. O Toulouse, que estava em primeiro nas 3 primeiras rodadas, já foi para a 5ª posição. Todo mundo perto, mas já começando a dar uma distância do bloco dos 6 primeiros para o do 7º em diante. Então vamos lá. Bordeaux-Bègles, 18. La Rochelle, 18. O Castres, 15. Toulon, 15. Toulouse, 15. Clermont, 14. E dali continua, prossegue até a 14ª posição. Bom, aí está a classificação, você vê como vai alternando, aos pouquinhos as equipes vão engrenando, o que tem de melhor começa a surgir dentro do campo, um pouco prematuro ainda, isso é mais para novembro, dezembro, aí o pessoal está realmente em cima dos cascos, como diz o outro, né? E a grande notícia é a volta do Antoine Dupont para o Toulouse. O Antoine Dupont, depois dos Jogos Olímpicos, teve umas férias mais que merecidas e volta, né? E aí fica aquela dúvida, será que vai para jogar de centro, segundo centro? Ou Scannerhalf. Depois desses resultados, não sei não. A conferir, certo? Bom, acho que é isso, pessoal. Falamos bastante do top 14 e agora vamos direto e reto para o United Rugby Championship. Que torneio legal, hein? Que dinâmica, com muitos países envolvidos. Você sabe, né? O United Rugby Championship é um torneio que reúne clubes / franquias da Irlanda, da Escócia, de País de Gales, da Itália e da África do Sul. Então ele torna-se imensamente disputado porque você tem escolas de rugby diferentes. Isso tem beneficiado especialmente os sul-africanos e também os irlandeses ao longo dos últimos anos. Vamos dar uma conferidinha nos resultados porque teve surpresa aí. Olha, o Connacht bateu no jogo apertado o Scarlets 24-23, jogando lá na casa do Scarlets. Depois o Cardiff Blues até fez um jogo legal, mas o Glasgow Warriors foi muito superior, 36-52. Esse jogo eu recomendo, teve muito ponto, foi um jogo extremamente disputado, foi muito lindo. Outro jogo que encheu meus olhos também foi essa vitória do Lions, que está muito bem na competição, contra o Edinburgh. 55-21, olha quanto ponto está saindo. Começo de temporada, como eu te falei. Outro jogo espetacular, para mim o melhor da rodada, o Bulls venceu o Ulster 47-21. Um jogo mais tranquilo foi da Benetton, que não conseguiu segurar a potência do Leinster. 5-35, placar absolutamente normal. O Sharks quase ficou contra a boa equipe do Dragons, que vem surpreendendo esse ano nesse começo.
33-30, o jogo apertado. O Stormers não teve dificuldade contra o Zebre lá de Parma, que depois da surpresa de bater o Monster, perdeu de 36-5 jogando em casa, no Sérgio Lanfranchi, lá no estado, lá em Parma. E depois o Monster, tranquilo, num jogo impecável, bateu o Ospreys por 23-0. Você vê, algumas coisas chamam a atenção. As equipes sul-africanas começam a ter a volta dos seus jogadores e aí começa a jogar parrudamente, né? O susto que o Monster tomou contra o Zebre, ele descontou para cima do Osprey. Mas os dois grandes jogos, sem dúvida para mim, vamos lá conferir de novo aqui, ó. Cardiff Rugby 36, Warriors 52, Lions 55, Edinburgh 21. Dois jogaços, viu? Tá aqui os melhores momentos aí na playlist, qualquer coisa é só conferir. E vai lá no link que tem aqui no meu canal também do United Rugby Championship e você assiste todos os jogos. Tá bom? Vale muito a pena, pelo menos os melhores momentos, para você se inteirar e ver como as equipes a cada rodada vão subindo e muito de produção. É um torneio magnífico. Vamos dar uma olhadinha na classificação do torneio. Você sabe, né? Os 8 primeiros classificam-se depois para as fases de mata-mata, né? Então vamos focar nesses 8 primeiros. Leicester primeiro, Glasgow Warriors segundo, Munster em terceiro, Connacht em quarto, Cardiff Blues em quinto, Emirates Lions em sexto, Vodacom Bulls em sétimo e os Sharks na oitava posição. Tem muita gente boa de fora aí, viu? É fogo, né? United, se você vacila, fica mesmo, né? Esses foram os 8 primeiros colocados. Equipes como o Stormers e o Sharks, por exemplo, só tem 2 jogos e já o Sharks já está ali entre os 8, Stormers não, ainda não, ou seja, deve subir de produção. Enfim, é um torneio que efetivamente exige muito das equipes, eu gosto muito. Eu já comentei em outro vídeo, né? Existe até um zoom de talvez uma junção do United com a Premiership. Será? Premiership inglesa, que nós vamos falar na sequência. Então vamos para ela. Bom, chegamos na Premiership, onde o Saracens está voando de braçada, hein? Continua com uma invencibilidade absurda, 3 jogos, 3 vitórias, as 3 com ponto bônus, jogando muito a equipe do Mark McCall. Vamos dar uma olhadinha como foram os resultados do final de semana. O Saints bateu a duras penas o Harlequins, ainda do Danny Kerr. Que legal que viu o Danny Kerr jogar o último ano dele, provavelmente. 33-29. O seu Sharks recuperou-se da derrota para o Saracens num jogo duro contra o Gloucester, 31-27. O Bath Rugby foi surpreendido. Volta para mim. Esse jogo foi muito bom. Eu não sei o que deu no Bath no primeiro tempo. Tomou mais de 25 pontos, não viu a cor da bola. Aí depois se recuperou no jogo, foi para cima. O Bristol Bears foi muito bem, a vitória foi muito justa da equipe do Pat Lam. Aí depois nós tivemos Newcastle Falcons 10, Leicester Tigers 42, tranquilo. E aí o último jogo que também está nessa playlist que eu coloco para você sugerida aí, com o Saracens 29, Exeter Chiefs 12. Se o Saracens começou muito bem, o Exeter Chiefs não se encontrou ainda na competição. E é uma equipe boa, com muita gente talentosa, mas de fato ainda não se encontrou. Outro ponto que eu quero tocar, o Newcastle Falcons não tem condição. Eu não sei o que vai acontecer, já perderam alguns clubes da primeira divisão, a Premiership, você lembra, né? E agora o Newcastle Falcons não ganha há 2 anos na Premiership, é só lambada, só nabo. Sei não, o Steve Diamond tem se esforçado, mas a grana tá curta, não tá fácil não. Ele não pertence, claramente você percebe que ele não pertence a essa divisão. Isso é um problema para o rugby inglês. Vamos dar uma conferidinha agora de como está a tabela de classificação. Repare aí, ó, Saracens, 15 pontos em 3 jogos, Bristol Bears subiu para 12, segunda colocação, Leicester Tigers e Bath Rugby com 10. Esses 4 vão para as semifinais com mando de jogo do primeiro e do segundo colocados, jogo único, depois a final em Twickenham, né? E dali para baixo, Saints, Sale Sharks, Harlequins, Gloucester Rugby, Exeter Chiefs e o Newcastle Falcons. Você vê como é que eu falei para você que o Exeter não começou bem? Está com 2 pontos bônus em derrotas. E o Newcastle Falcons, nenhum ponto. É muito preocupante a situação do Newcastle Falcons. É um grande torneio, os jogos têm sido muito dinâmicos, com muita pontuação, o que demonstra também que essa nova safra de treinadores ingleses coloca o jogo para ser jogado com mais força,
com mais volume, com mais bola corrida, o que é muito legal, né? Mas a única preocupação de fato fica aí com o Newcastle Falcons e esse mau desempenho de início de temporada do Exeter Chiefs. Nas Marton News de hoje, que é única, aí não tem jeito, né? A gente tem que falar dessas mudanças de regra que o World Rugby sugere a partir agora dos test matches de novembro. Todas essas regras já foram testadas em torneios, tá? Então é assim que o World Rugby vai até implantar como agora, tá bom? Então vamos lá. 60 segundos para pênalti e conversão, ou seja, a partir do momento que o juiz marca o penal, o chutador tem 60 segundos para chutar para os postes, assim como no try. Isso reduz bastante o tempo de comemoração de try, aquela coisa toda, ou vão comemorar, mas o chutador tem que correr atrás do prejuízo. 30 segundos, essa é interessante, que eu gosto, para formar lateral e scrum. Não formou, é free kick. Então o juiz está lá, ele marca o scrum, em 30 segundos tem que estar formado. O mol para uma vez só. Isso é interessante, porque a gente vê equipes poderosas que faz o rolling maul, ele é travado, aí depois ele rola e na sequência continua. Agora não. Outra que mudou também foi pedir marque na saída de jogo, isso é interessante. Então, você dá a saída de jogo, a bola entrou nos 22, o adversário recebe teu chute. Dentro dos 22 ele pode pedir marque. No lateral, que não tem disputa por parte do adversário, ou seja, quem bate o lateral sobe para fazer sua jogada e o adversário não disputa, mesmo que a bola seja torta, continua o jogo. Isso eu acho interessante, porque promove o princípio da disputa lá em cima do lateral. Porque muitas equipes e seleções vinham não disputando o lateral para forçar no push. Lá embaixo, quando desce o lateral, vinha o rolling maul, o maul, depois o rolling maul, e aí o adversário, sem disputar a posse de bola, se organizava para já começar a dar o push. Agora mudou. Se não disputar, mesmo que a bola seja torta, tá valendo o jogo, ok? Gostei muito dessa regra. E a proteção maior pro Scrum Half no Scrum, nos Hugs e Mauls. Isso já vem sendo praticado, a gente até lembra que acompanha o The Rugby Championship. Na última jogada que a Argentina perde o jogo para a Austrália, jogando na Argentina, foi exatamente disso. Mais duas regras que foram aprovadas, e aqui uma delas é muito polêmica. A primeira é do TMO, que o TMO pode intervir quando é feito o try e durante a jogada teve algum ilícito, algum full play, alguma coisa que não deu certo lá, ele pode alertar o árbitro e aí eles junto analisam. Eu acho interessante, porque a justiça é feita e às vezes a visão da câmera é muito mais abrangente que a visão do árbitro. Agora a mais polêmica de todas, ex-árbitros como Nigel Owens, por exemplo, é absolutamente contra o que mudou. E o que mudou, Martoni? Mudou que a partir de agora você tem um jogador expulso, depois de 20 minutos pode entrar outro jogador no lugar dele. Em algumas situações de extrema gravidade ou de intenção no dolo ali de fazer algo que propiciou a expulsão, ou seja, uma jogada maldosa, um lance absurdamente claro de intencionalidade do jogador que cometeu o ato contra a regra e foi expulso, aí não tem volta. Mas uma jogada normal, corriqueira, se for entrar num huck, ou subiu para disputar uma bola equivocada, bateu no adversário, enfim, foi expulso. O bunker analisa e pode voltar depois de 20 minutos. Essa é a grande mudança na regra. Lembra da final da última Copa do Mundo com o Sam Cane, por exemplo. Era lance para expulsão? Sim. Não tinha jeito, mas matou o jogo dos All Blacks, né? E foi um lance que, assim, teve imprudência e perícia, mas não teve intencionalidade. E eu acho que a regra está certa em ser, a minha opinião pessoal, Martoni, eu gosto dessa regra. Valoriza o jogo e não prioriza o jogador que fez algo errado, porque realmente não foi intencional, foi imprudência e imperícia. E aí você tem os árbitros para confirmarem ou considerarem essas situações e decidirem se de fato pode ser trocado. Mas essa regra mudou mesmo. Depois de 20 minutos, o jogador expulso, ele não volta mais, está excluído da partida, mas o treinador pode substituir, pode colocar outro no lugar dele, ok? Bom, pessoal, acho que passamos tudo, né? Que polêmica que vai dar isso aí, hein? Isso vai dar uma polêmica, essa regra da 20 minutos de exclusão do jogador expulso. Põe tua opinião, o que você achou? Você concorda? Discorda? Pensa bastante nisso. Porque no começo eu era contra. Eu estou mais de 45 anos dentro do rugby, né? Fui treinador, jogador, dirigente, mais de 20 anos de seleção como jogador, depois quase 10 como treinador e dirigente, enfim.
Eu demorei muito para absorver e conseguir compreender que talvez seja o melhor caminho mesmo. Mas põe tua opinião, eu quero ouvir você, teu ponto de vista, o que você acha, concorda, discorda, quais os torneios que você gosta mais, qual o clube que você torce, enfim, né? Aciona o sininho, passa a ser assinando o canal, assim você recebe sempre novos vídeos, sempre que eu postar, tá bom? Compartilha, assina o canal e tudo mais, tá bom? Conta pros amigos e vamos que vamos, tem muito rugby pela frente. Valeu, pessoal, até a próxima.